Holding familiar e TBI. O que diz a Constituição Federal? Chegou para mim uma decisão da Fazenda Pública de São Paulo, decisão de primeira instância mesmo, e que eu achei tão interessante que eu resolvi que eu tinha que compartilhar aqui com vocês. Porque ela aborda o artigo 156 da Constituição Federal de uma forma diferente como eu abordei na parte 1 desse vídeo. Por isso, vem comigo que esse é mais um conteúdo exclusivo e de qualidade sobre TBI que você só vai encontrar aqui no mundo da holding familiar. Olha pessoal, é muito bom quando a gente recebe material que mostra que existe gente muito boa trabalhando no Poder Judiciário. Não é por nada não, mas a sensação que dá quando a gente lê algumas decisões é que as decisões estão ficando cada vez menos técnicas, cada vez mais enxutas e não abordam pontos importantíssimos que estão sendo discutidos num processo. Você aí me assistindo que é advogado, escreve aqui embaixo para mim, o que você acha? Será que só eu que venho sentindo isso? Eu quero que vocês me ajudem a tirar essa dúvida. Será que é isso mesmo? Fato é que essa decisão, que veio da 11ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo, trouxe uma rara abordagem da redação do artigo 156 da Constituição Federal, que vai de encontro com aquela leitura que eu fiz desse mesmo artigo lá na parte 1 desse vídeo. Vocês lembram que, entre muitas coisas que eu falei lá, eu levantei que, nesses casos, poderia se referir apenas à segunda hipótese do inciso 1º do parágrafo 2º do artigo 156? Não tem como eu saber se todos vocês que estão assistindo aqui a parte 2 assistiram a parte 1. Então deixa eu colocar a redação da lei aqui. O imposto previsto no inciso 2º, que é o ITBI, não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Vocês perceberam? Não perceberam? Então eu vou mais devagar. Nesse inciso 1º, a Constituição está dizendo que o ITBI não incide sobre duas hipóteses. A primeira hipótese é quando a transferência do imóvel for feita para aumentar o capital social de uma empresa. E a segunda hipótese é quando a transferência do imóvel for feita em decorrência de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica. Deu para entender agora? Muito bom. Agora, vamos para a segunda parte desse inciso, que começa com um salvo se, ou seja, vai entrar na exceção da exceção. Coloca de novo a redação só desse trecho aqui para mim, edição. Salvo-se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. E é aí que está a questão, pessoal. Aulinha de português com o tio Diogo aqui. Nesses é um pronome demonstrativo utilizado para se referir a algo que está espacialmente próximo da pessoa com quem se fala. Então, no caso, quem está falando com quem? Vamos dizer que a Constituição está falando com o cidadão? Pode ser assim? Então vamos nessa. A Constituição está dizendo que o cidadão não paga o ITBI em duas situações. Na primeira é o caso da integralização de bens e na segunda é o caso da fusão, da cisão, etc. Só que a Constituição, falando com o cidadão, também explica que nesses casos, ou seja, demonstrando pelo pronome que para os casos mais próximos espacialmente do texto, existe uma condicionante, que é a atividade preponderante do adquirente. Então, de acordo com essa interpretação que eu trouxe para vocês na parte 1, não teria qualquer condicionante para a entrega dos imóveis em aumento de capital social. O ITBI seria isento, e é aí que entra a decisão que eu mencionei, da 11ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo. Essa decisão concedeu uma ordem de emissão de guia de ITBI sobre o valor de transação, afastando a base de cálculo do valor venal e do valor venal de referência, que a prefeitura costuma usar para cobrar o ITBI. Até aí tudo bem, beleza, excelente, só que a decisão registrou um ponto importante que eu vou trazer agora aqui para vocês, entre aspas. Naturalmente, o contribuinte supõe que nesses casos a norma se refere à fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, sendo que no caso de integralização de capital é imunidade incondicionada. Até aqui tudo bem, o juiz compreende a interpretação, só que ele observa algo bem interessante. Vem comigo. Entretanto, existe margem
tão sólida quanto essa, no sentido de se interpretar nesses casos como duas hipóteses distintas, portanto plurais a significar melhor nesses casos, sendo o caso 1 para bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, e o caso 2 para a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica. Isso porque, pessoal, segundo esse magistrado, a razão de se imunizar tal situação do ITBI tem fincas, tem fundamento na ausência de natureza econômica, decorrente da incorporação de imóvel como forma de integralização de capital. Por isso, para esse juiz, até que o STF se debruce sobre a questão, mantenham a incidência do ITBI sobre atividades preponderantemente imobiliárias, independente se pertinentes à integralização de capital. Diante disso, considerando que a imunidade excepciona a regra geral de tributar, não cabe ao juízo presumir imunidade. Vocês conseguem perceber a importância disso que esse juiz registrou? Aliás, vocês querem ler essa decisão? Vamos fazer o seguinte, se você quiser ler essa decisão, escreve aqui embaixo o seu nome e seu e-mail que eu te mando e a gente vai conversar sobre essa decisão. Porque eu de verdade, eu espero que essa decisão se junte com muitas outras que eu espero que comecem a aparecer daqui em diante, para que o STF acabe mesmo se debruçando sobre o tema e tomando uma decisão definitiva sobre o assunto. Afinal, a condição de atividade preponderante serve para todos os casos do inciso 1º do parágrafo 2º do artigo 156 ou serve para o nesses casos? E o nesses aqui se refere apenas à segunda parte, ou seja, fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica. Sabe como isso vai chegar lá no STF? Com a atuação de todo mundo. Você vai pegar essa ideia e vai começar a usar nas suas petições. Vai começar a usar tanto que o judiciário não vai ter outra saída se não levar a questão para julgamento sob repercussão geral. Então pega esse vídeo, pega a parte 1 dele e compartilha com seus amigos advogados e contadores. Quanto mais gente ciente dessa divergência de interpretação e quanto mais gente batalhando para fazer valer o português correto, melhor. Porque eu acredito que o legislador, se quisesse que a condicionante fosse para as duas hipóteses, ele não ia escrever nesses casos. Era só não ter essa expressão, concorda? Ficaria algo assim, salvo se a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Não faz mais sentido isso para vocês? Eu quero saber o que vocês pensam. Deixa o pensamento de vocês aqui embaixo nos comentários. Eu posso contar com isso? Eu vejo vocês no próximo vídeo.